pilares, naturalmente a gente vive isso no nosso dia a dia, é sobre essa questão das horas extras, ou seja, sempre a gente tem aí esse fantasma das horas extras que nos rondam aí no dia a dia da fábrica e a gente tem que saber como que a gente resolve isso, né? E esse é o nosso tema de hoje. Bom, começamos com nossa introdução de falar o que são horas extras, né? Talvez você ainda não saiba, mas horas extras são aquelas horas que passam ali além da jornada normal, da jornada que é estabelecida dentro ali do nosso ambiente de trabalho. Então, pode ser uma extensão na jornada, pode ser um sábado, um domingo, um feriado, dias que não estavam previstos de fato para que a gente pudesse ter aí uma operação, uma jornada. Basicamente isso. Eu acredito que se você é gestor na fábrica, muito provavelmente você já deve ter passado por essa situação. Quero até que vocês me contem aí se tem vivido muito essa situação de ter hora extras, não ter, como que é essa situação, para a gente já ir interagindo e vocês me contando como que é essa situação no dia a dia aí na fábrica de vocês. Bom, e aí como? Por que acontece, né? Por que a gente tem, qual que é a origem dessas horas extras? A gente tem uma combinação de fatores. Ou pode ser por uma ineficiência, né, da produção, ou seja, a gente gasta tempo, muito tempo com paradas de produção, com aquilo que rouba a nossa disponibilidade da fábrica poder produzir, ou um excesso de demanda em relação à capacidade, ou seja, eu tenho uma demanda que está maior do que a capacidade da fábrica. Isso também pode acontecer. E pode acontecer as duas coisas juntas, que é o que mais acontece no dia a dia. O que eu mais vejo nas consultorias e na mentoria também é isso. É uma fábrica que tem um excesso de demanda, ou começa de um jeito, né? Estabelece uma estrutura, tem uma estrutura já construída, e aí com o tempo a demanda vai aumentando e a capacidade da fábrica ainda não foi aumentada. E aí a gente tem esses problemas de... É um problema bom, que eu costumo dizer, né? Tem clientes que chegam pra gente também assim, não consigo mais, preciso parar de pegar pedido. Não, pera lá. Vamos ajustar as operações para que a gente consiga atender todos os pedidos e fazer a fábrica, fazer a empresa crescer. Esse é o grande objetivo. Agora, como que a gente resolve problemas de horas extras por questões de ineficiência ou aumento de demanda? Aumentando capacidade. Simples, óbvio, né? Parece que não mudou nada. Pois é, gente. Mas a grande parte dos gestores que eu converso, a grande parte das indústrias que eu visito, seja para treinamentos ou para mentoria, para consultoria, esse é o grande problema. As pessoas não sabem como melhorar a eficiência, elas não sabem como aumentar a capacidade, a não ser comprando equipamentos. Quantas vezes eu já fui em indústrias que, nós estamos querendo comprar tal equipamento, o gestor fazendo lá planos, né, e contas para saber quando vai conseguir gastar para poder comprar um equipamento novo, sendo que existe muita coisa para ser feita na operação. Então, antes de você, gestor, gestora, propor a compra de algum equipamento para aumentar a capacidade da fábrica, cuidado. Você primeiro precisa olhar, entender se você já aproveitou, se você já explorou toda a capacidade da fábrica, com toda a eficiência possível que aquela fábrica tem, para depois sim fazer esse aumento aí com investimentos, né, com aumento de capacidade de fato. Bom, e aí aproveitando melhor a eficiência, a gente consegue de fato melhorar e não gerar essas horas extras. Mas isso eu já sabia, né? Isso aí não tem novidade nenhuma. Pois é, gente. Mas tem uma coisa que a gente não sabe fazer no dia a dia. Eu falo não sabe porque é, de fato, a grande dificuldade dos gestores é colocar isso em prática. Tá bom, eu sei que aumentar a capacidade é a solução dos problemas para eu não ter mais hora extra. Mas como fazer isso? É sobre isso que a gente vai discutir aqui hoje, como fazer, como aumentar essa eficiência no dia a dia para a gente poder eliminar essas horas extras. E, inclusive, vou trazer um caso real que a gente vivenciou e conseguiu fazer isso aí funcionar muito bem. Bom, para que nós vamos fazer isso, né? Quem aqui que é gestor e que gosta de chamar a equipe para trabalhar no sábado, no domingo ou no final de semana? Quem aí que tem esse gosto por isso? Eu tenho certeza que ninguém, ou quase ninguém, gosta de fazer isso, né? É uma atividade, inclusive, difícil de fazer. Queria que vocês me contassem aí quem que no dia a dia tem dificuldade também para poder trazer as pessoas em horas extras, trazer as pessoas aí para trabalhar no final de semana, ou estender a jornada, ou no feriado.
Me conta aí nos comentários quem que tem essa dificuldade, porque, de fato, gente, ninguém quer trabalhar fora das 44 horas semanais. Ninguém quer ficar no sábado, ou no domingo, ou no feriado, fazendo uma atividade do trabalho. Só que, eventualmente, a empresa vai precisar disso acontecer se nós não tivermos feito um trabalho bem feito, tanto de aumento de eficiência, quanto de análise e estudo também, se não precisa de aumentar turno, uma máquina, enfim. Só que nós temos que fazer o nosso básico bem feito. Você pode olhar em todas as publicações, inclusive, gente, de congressos internacionais, o que mais se tem falado é do básico bem feito. Se a gente se concentrar na eficiência operacional, no básico bem feito, tenho acompanhado o pessoal que está lá na NRF 2024, né, que é um evento do varejo, que é um evento que é mundial. O que eles têm falado é sobre isso, fazer o básico bem feito, fazer a excelência operacional funcionar, para que o varejo também funcione, né? As indústrias abastecem os varejos e por aí vai. Então, fazer o básico bem feito é o essencial. E aí, muitas vezes, a gente peca no básico bem feito, e aí a gente não tem segurança, não tem confiança na nossa gestão, e acaba refletindo isso nos resultados e no nosso reconhecimento. O Adriano está colocando assim, é muito complicado, realmente é ruim. Eu falo para vocês de caso meu, né? Gente, sábado, e ainda mais que no primeiro trabalho que eu tive, eu trabalhava de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 10 da noite. Agora, você imagina trabalhar sábado nesse mesmo horário. Então, assim, não é viável, não é bom, é um custo para a empresa, né? Que esse é um dos outros aspectos que a gente também precisa avaliar, que além de ser ruim para a convocação, é um custo adicional para a empresa. E aí, inclusive, essas convocações, gente, ao longo do tempo eu fui percebendo que o seguinte, tem muito mais a ver com a relação do gestor com o time do que propriamente da relação das pessoas com a empresa. Vou dar um exemplo melhor. A empresa podia ter, sim, vários benefícios e a pessoa ser super grata à empresa. Mas se ela não tivesse uma boa relação com o gestor, ela não ia na convocação de banco de horas ou de hora extra. Independente se hora extra ou banco de horas, tá, gente? Eu já vi gente recusar a convocação de hora extra, mesmo ganhando, enfim. Isso não significa questão de remuneração somente, não. Por quê? A relação das pessoas, a relação do gestor com essas pessoas não era favorável. E aí, no momento que você não tem uma relação favorável, por mais que a pessoa seja grata à empresa, ela não vai pela empresa. Ela não vai por causa do gestor. E o contrário também eu já vi acontecer. Muitas vezes ela não tinha uma relação de gratidão assim muito grande pela empresa, de colaboração muitas vezes com a empresa, mas ela tinha com o gestor, porque ela sabia que, assim como eles, o gestor estava ali por uma força maior, né? Não era porque o gestor estava sem nada de fazer no final de semana e fazia uma convocação para ir no sábado ou no domingo. Todos ali tinham consciência de que era algo em função da empresa. E aí o gestor que tinha uma boa relação com seus liderados tinha muito mais facilidade de fazer as convocações do que aquele gestor que não tinha. Então, gente, a nossa relação, por isso que eu falo que é um dos pilares fortíssimos dentro da formação de gestor de vida real na indústria, do método VRI, é trabalhar as relações, seja com seus pares, com seus liderados ou com seus líderes. Isso fortalece muito a sua gestão, isso te ajuda nos resultados, isso faz a diferença no final das contas, porque as pessoas fazem pelas pessoas, não é pelo processo, não é pela empresa, não é pela instituição, não é por nada a não ser pela relação que elas têm com as pessoas. Então é isso que faz uma turma, um time, se negar a ir trabalhar, por exemplo, em banco de horas ou ir, né? Por mais que não seja algo mega agradável para ninguém, mas vai pelo compromisso, vai para honrar aquele líder, vai porque também o líder está ali, não é só aquela convocação que ele convoca todo mundo e no sábado e sai fora, não vai, né? Porque a gente sabe que tem gestor assim. Então, gente, o seu papel enquanto gestor, o nosso papel enquanto gestor é estar 100% do tempo ligado, conectado com esse time, para a gente conseguir, de fato, trazer para esses momentos de desafio o resultado que a gente precisa.